Internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. No momento, nós estamos trazendo ao lume, estamos dividindo com os nossos internautas amigos a obra da dona Ivone do Amaral Pereira, uma das médiuns mais pujantes que o Brasil já teve. Dona Ivone do Amaral Pereira psicografou vários livros e tem uma história muito peculiar que nós já tratamos nos vídeos anteriores. Hoje nós vamos encerrar os comentários sobre Dona Ivone, embora a sua biografia seja um pouco mais extensa, e vamos fechar com chave de ouro, tratando da trilogia que trata efetivamente das suas quedas mais recentes, que começa lá em 1572, com a Noite de São Bartolomeu, na França, que foi um fato histórico muito forte, onde então Ruth de La Chapelle, Dona Ivone, tem a sua família trucidada nesse evento e passa a vingar-se, a querer vingar-se de todos aqueles, terminando naquela encarnação por suicidar-se, o primeiro suicídio. Depois ela reencarna no século XVII como Berthe de Somerville, de novo na França. E aí tem vários equívocos, para depois reencarnar-se como Andréa de Guzmán, em Portugal, e buscar o suicídio no Rio Tejo, em 1804. Então, essas histórias, essas passagens da vida dela, elas são trazidas a lume nesses romances, que é uma trilogia, tem que ser lido como uma trilogia. E é muito interessante que ela descreve que era muito sofrido para ela, porque antes dela escrever, ela era levada a reviver aquilo, voltava aos locais, por processos de regressão magnética, espiritual, ela vivia todo o quadro, ela estava na cena até o suicídio, ou até aquilo, os desatinos que ela cometia, passando por o mesmo sofrimento novamente. Convenhamos, não deve ser muito agradável. Aí, sob forte impressão, ela voltava ao corpo físico e aí, mediunicamente, eram escritos os romances. Então, tem uma tinta forte, uma emoção muito forte, porque a médium viu tudo aquilo que realmente ocorreu. E ela não está escrevendo de outro personagem, ela está escrevendo dela, ela está contando a história dela. Então, são três romances, né, que foram ditados assim, de trás para diante. E a ordem para seguir os três romances Nas Volagens do Pecado, vai anotando aí, Nas Volagens do Pecado, O Cavaleiro de Numiers e O Drama da Bretanha, todas obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Eu vou adiantar o seguinte, vocês vão ler numa pancada, porque não dá para desgrudar o olho. A gente fica preso, como a gente fica, às vezes, nas séries dos streaming, que a gente fica preso, que a gente quer ver o final da história logo, e aí, ao invés de ver um programa por dia, a gente acaba vendo 5, 6 maratona, como a gente faz. Então, tenha certeza que você vai maratonar essas obras, porque elas são de um conteúdo fantástico, né? Como eu disse, traz a experiência dela, a vivência dela, né? E nos oferece vários conteúdos de suma importância para nós entendermos a trajetória do espírito, porque a trajetória do espírito Ruth de La Chapelle, Berthe de Somerville ou de Andréa de Guzmán, Dona Ivone, é a nossa trajetória. O espírito Charles, que acompanha e que ajuda na composição desses livros, que a leva para visitar os locais e reviver o processo, junto com Roberto de Canalejas, que foi seu pai, mas se afastou antes de fechar o projeto, porque reencarnou em Varsóvia, na Polônia. Eles dizem que Berthe de Somerville, escreve no livro, não era de uma têmpera, de uma personalidade, de sofrer esperas e incertezas, né? É uma alma positiva, arrojada, intimorata, uma mulher que se jogava, né? Que não aceitava situações passivas. Era um espírito emocional, Berthe de Somerville, né? Então, ele diz assim, que no dia que essa alma, a Ruth de La Chapelle,
a Berthe de Somerville e André de Guzmán se renovasse para o amor de Deus e se desse a prática do bem, seu triunfo repercutiria nos céus e ela seria considerada exemplo para as almas frágeis como nós, que se deixam descrer do próprio progresso. Então, essa fala do Espírito Charles sobre a personalidade da Dona Ivone em outras encarnações, e que está descrito nas obras colocadas que nós trouxemos, nos serve de reflexão. Né? Quantas pessoas são emotivas, emocionais, não sei se passivas, são ativas, são despojadas, só que não pode ficar nessa intemperança, não pode ficar parada achando que muita gente diz, eu sou decidido, eu sou decidida, eu sou assim mesmo, quero as coisas, eu vou lá e sai forçando a barra no momento que não é para forçar a barra. Acaba fazendo escolhas na vida pessoal, em relacionamentos, se envolve com pessoas que não são tão construtivas, se deixa rastro da sua vida para trás, expõe a sua intimidade para dizer que é ativa, que é moderna, que é despojada, que é isso, que não é isso que está se dizendo. Está se alertando que nós, espíritos frágeis, somos portadores desse perfil. Mas nós precisamos usar toda esta energia para o trabalho na obra de Deus, para que nós os renovemos pelo amor de Deus. E aí muda de figura. E o exemplo está dado. Ruth de la Chapelle, Berthe de Somerville e André de Guzmán, somadas Dona Ivone do Amaral Pereira, a mais pujante médium que o Brasil já produziu e que nos traz um estudo fantástico, mesmo saindo de 2 suicídios, como Ruth de la Chapelle e como André de Guzmán, e como Berthe de Somerville, sai pelo suicídio indireto numa vida muito difícil, que ela se agrediu tanto que acabou sendo expulsa do corpo de forma indireta. Então, nós estamos diante de uma trilogia que não caberia a nós perdermos. Por isso que nós trouxemos, por último, para fechar a obra da Dona Ivone Pereira. Repetindo, nesta ordem, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numiers e O Drama da Bretanha. Não perca, vai lá, leia os livros, deleite-se e indique, porque são obras imperdíveis. Alguns de vocês podem até me mandar depois, eu sei que vocês vão ler, não uma, mas 2, 3 vezes cada livro desse, porque vocês vão se sentir tocados, vão se ver naquele processo de transformação daquele espírito. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe sempre.